Eu gostaria, primeiro de dar um testemunho antes de entrar para a palavra. Eh, eu era recém-convertida e teve o dia de ação de graças aqui, e a igreja, o meu pastor, os irmãos se reuniram, deram para a igreja, 2 joias, um anel de brilhante e um colar que valia na época, em 2000 e ai, meu Deus, me converti em 2002, então mais ou menos uns 20 anos e tal, por aí ou mais. Naquela época, aquele colar já valia $4.000 e o anel uns $1.000, digamos, já naquela época. E, então, já era precioso, muito precioso naquela época. Minha amiga Irânia está aí. E, e quando foi um dia de ação de graças, houve uma rifa para ajudar a construção da igreja, né, que precisava comprar as cadeiras, precisava reformar a igreja. E eu comprei, me lembro muito bem, eu comprei 2 números. Comprei um número na igreja, na outra congregação, e no dia de ação de graças, eu fui lá e eu não ia comprar. O Espírito Santo falou para mim assim: você vai comprar, mas você vai ganhar e você vai devolver para a igreja. Aí eu falei: isso é coisa da minha cabeça, mas eu vou comprar. Peguei, já com o pessoal começando a querer sortear lá, e eu comprei o ticket. E a criança foi lá tirar o papelzinho para ver quem era o vencedor. Adivinha quem ganhou? O Espírito Santo não mente. Quem ganhou fui eu. E aí todo mundo fez aquela festa, eu ganhei aquelas joias, pessoal, Jaque, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pois é, né? E eu, glórias a Deus, eu não falei para ninguém. Aí eu peguei do jeito que eu recebi. Eu falei para minha amiga, que era uma pastora, que é uma pastora, pedi para ela entregar o meu pastor. Fala para ele que o Senhor mandou eu devolver na casa do Senhor. Está aqui. E eu devolvi, porque eu sabia que eu precisava, adorar o Senhor de alguma forma. Ele falou e eu obedeci. Foi a minha forma de adoração. Ninguém na igreja sabe que eu devolvi, que não preciso falar, porque o Senhor é que sabe, amém? A não ser meu pastor. Meu pastor ainda falou assim: mas minha filha, você é mãe solteira, na época eu era mãe solteira, né? Era recém-convertida. Você não tem condições, você está precisando de dinheiro. Não, eu falei, pastor, Deus sabe o quanto que eu preciso. Só que eu estou aqui para obedecer. É uma minha forma de adoração por Ele, é obedecer, amém? E, e teve o que é adoração? Segundo o dicionário Aurélio, é render culto a, é amar extremosamente, gostar muitíssimo de, venerar. Amém? E só um minutinho, estou tentando ler minhas anotações. É claro que acontece tudo quando você não. Ok. Então, será que nós temos dado o devido valor, o devido reconhecimento de quem Jesus é nas nossas vidas? Como nós temos nos comportado diante do Todo-Poderoso? A palavra de Deus nos apresenta uma mulher que soube reconhecer quem era Jesus. Vamos ver quem foi ela? Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Evangelho, segundo escreveu Mateus, 26, de 6 a 13. Mateus 26, de 6 a 13. Eu abri lá em Lucas, mas é Mateus 26, 6 a 13. Amém? Vamos ler. Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio do precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça. Estando ele à mesa,
estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestai essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Amém? E embora o Novo Testamento não nos instrua sobre os procedimentos específicos no culto de adoração, vários elementos aparecem regularmente nos rituais de adoração da igreja primitiva. Rituais esses. Já tínhamos lá na igreja primitiva oração, louvor, estudos bíblicos, profecia e contribuições. Bem? Irmãos, quando eu tomei aquela decisão de devolver aquelas joias, foi uma forma de obediência, né? E o que é obedecer? Obedecer é o princípio, né, da sabedoria. É você obedecer ao Senhor. Eu obedeci, eu precisava, mas no meu coração eu sabia que aquele que estava me pedindo, ele podia me dar muito mais do que aquilo que eu estava entregando para ele. Era a minha forma de adoração. Amém? E eu somente quis adorar o Senhor com isso. E também aqui, essa mulher, nessa passagem, ela também é mencionada em mais 3 registros, a Maria, bíblicos. Lucas 10, João 11 e João 12. Em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus, mas ela está aos pés de Jesus aprendendo como discípulo, porque naquela época a cultura dizia que quem ficava aos pés, como Paulo ficou aos pés de Gamaliel, estava dizendo para a pessoa que o Senhor é meu mestre. Se hoje em dia, hoje não é comum, não sei se continua sendo lá, né, em Israel, mas naquela época, você se assentar aos pés de alguém, você estava dizendo que você era discípulo dele, estava aprendendo com ele. Então, Maria, ali em Lucas 10, ela era como a discípula. Ela estava ali, foi na casa de Maria e Marta, aonde Jesus repreendeu Marta, que estava muito preocupada com muita coisa, né? E ela ali estava como aprendiz. Em João 11, ela foi logo quando Lázaro morreu. Essa Maria aqui, ela é irmã de Lázaro. E em João 11, ela estava chorando aos pés de Jesus, porque seu irmão tinha morrido. E aqui em João 12, e nesta passagem que eu acabei de falar, né, que é em Mateus 26, ela está adorando a Deus, adorando a Jesus, grata. Ela se derramou ali aos pés do Senhor, porque ela estava com gratidão no seu coração, porque o Senhor tinha ressuscitado Lázaro. Oh, Deus maravilhoso! E o valor, qual era o valor da adoração dela, Jaqueline? Se nós hoje pegássemos esse vidro de alabastro, ele é parecido com mármore, né? Eu já vi um móvel, um abajur, que a cúpula é de alabastro. E eu prestei atenção, ele era muito fininho, né? Parece um mármore, assim, meio amarelinho, e ele é muito caro, mas o mais precioso estava dentro daquele vaso de alabastro, que era o óleo, porque aquele óleo era muito caro. Imagina hoje perfume mais caro. Esse era um perfume muito caro, tanto que falou que o valor da adoração dela era cerca de $12.000
no câmbio em 2003. 2003 já valia $12.000. Esse é o preço que ela derramou ali nos pés no Senhor Jesus. Ela não mediu esforços, ela só queria adorar, porque imagina, eu e você, alguém da sua família morre, ore canta la baixaia, e você fica, meu Deus, e agora? Eu pergunto para você, tem valor o preço da vida de um familiar nosso? Qual é o valor da vida de um familiar nosso? Se alguém morre e Jesus ressuscita, o que era $12.000 hoje, que fosse hoje, para trazer alguém que você ama de volta à vida. Então, por isso ela não se perturbou, ela não ficou presa àquilo, porque é assim que a gente faz. A gente, quando Jesus nos concede uma graça, o que você faz com aquilo que o Senhor te entregou? A irmã dessa mulher, a Marta, mesmo após Jesus tê-la chamado a atenção para a boa escolha de sua irmã, a Maria, como está em Lucas 10:38, assim como muitos hoje na igreja, como eu mesmo já fiz, não aprenderam o que é mais importante, é a adoração verdadeira. Martas tem valor na igreja, porque eu já fui muito Marta. Trabalhei muito, continuo trabalhando, fazendo o que preciso for na igreja. Mas o Senhor também quer que sejamos Maria. Porque Maria, ela escolheu a melhor parte, que era ouvir, era aprender, era estar aos pés do Senhor hoje, aqui, lendo a palavra de Deus, nós estamos conversando com Jesus, é Ele falando conosco, é Ele nos dando direção. Nós queremos oração, nós queremos uma vitória de Canta la Baixaia, nós vamos encontrar aqui. Nós queremos uma resposta, a resposta está aqui. Nós queremos a direção está aqui. Porque o Senhor, Ele fala através da natureza, Ele fala através de mim, de você, de uma conversa, Ele fala através dos animais, Ele fala. Se ficarmos atentos, né? Quem tem ouvido que ouça o que o Espírito quer falar para a igreja. Amém? Mas nós precisamos ser Maria aos pés do Senhor. E não adianta a gente fazer tudo na casa do Pai, né? Na igreja, ser uma Marta que não entendia que o trabalho dela para Deus tinha valor, um valor secundário. O mais importante é a sua vida. Se você não sentar aos pés de Jesus para aprender a agradecer com humildade e obediência, por quê? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Porque não adianta nós irmos à igreja, né, 7 dias, irmos à igreja vários dias, fazermos N coisas, tá ali, mas a gente não está em obediência. O culto aconteceu, as pessoas ouviram a palavra, aí, como disse a parábola, né? As sementes foram caindo pelo caminho, uma caiu em terra solo, outra caiu no meio das pedras, no meio do espinho. Que nós possamos ter um coração, uma mente fértil para receber a palavra de Deus, e essa palavra poder germinar, crescer, florescer. Aleluia. Are canta la baixaia. No versículo 8, os murmuradores se pronunciam, a começar por Judas, que maquia suas verdadeiras intenções na casa de Deus. Como tem Judas na casa de Deus também, né? Infelizmente. Aquelas pessoas que, quando você quer fazer uma oferta, se você fala para alguém, eu vou ofertar, eu vou dizimar, né? Como um patrão meu um dia falou para mim assim, Jaque, você, na época, né, que eu era mãe solteira, Jaque, a gente conversava sobre a minha vida, e ele sabia que eu era crente, eu não era crente 007, ele sabia que eu era crente, e ele falava assim,
Ô, Jaque, você dá dízimo, porque eu estudei sobre a tua religião. E eu descobri que na sua religião vocês dão dízimos, 10% do seu salário. Falei, sim, por quê? Você está doida? Ele me chamou de doida. É um Judas, né? Que não, coisa, não quer. Deus me perdoe chamar ele de Judas, porque ele é um homem tão bom. Eu amo a vida dele, mas ele me criticou por eu estar ofertando. Então, vão ter pessoas que você vai querer fazer algo que não seja valor monetário, mas você vai querer doar sua vida, adorar o Senhor, né? Como eu gosto de ficar na igreja assim, ó, louvando, adorando, dançando. E tem pessoas que falam, para que isso tudo, Jaqueline? E alguém pode estar aí te criticando porque você está em adoração na igreja, porque você está tentando dar o seu melhor. Você não está ali igual o crente de girafa. Sabe o que é crente de girafa? Como diz, eu já escutei por aí. Você está com o corpo na igreja, a cabeça no mundo, preocupada com as contas, preocupado com isso, com aquilo outro. Não. Quando nós estivermos na presença do Pai, é como as pessoas estão nos celulares hoje, e eu fico assim, meu Deus, será que esse pessoal não está entendendo que o Deus usa como, né, usa quem ele quer, da maneira como ele deseja? Se o pastor, se é missionário, se é diaconisa, ou eu mesmo estou aqui falando com vocês, e estão ali na presença do Pai. É Jesus que está falando através dos nossos lábios. É Jesus que está entregando a palavra. E estão ali, ó, no celular, ou estão conversando, ou estão preocupados com o que está acontecendo lá fora, preocupados com a dívida, preocupados com a agenda. Quantas vezes eu mirei na igreja, eu falava assim, gente, ó, eu saí até de perto, porque eu ficava irritada de ver quanta. Uma vez eu estava sentada numa fileira, que eu vi a fileira do lado esquerdo, não sei nem por que eu estou falando isso, mas o Senhor que está colocando meus lábios, amém? A fileira todinha do meu lado esquerdo, a fileira todinha, né, que tem o corredor da igreja, a fileira todinha do lado esquerdo, todos eles no celular. E eu falei assim, Jesus, o que é isso? Onde nós estamos? Cadê o respeito, né? A reverência? Quando Paulo pregou lá, e o jovem caiu da janela, ele caiu da janela porque ele estava distraído. Tem muita gente dentro da igreja que, ao invés de estar adorando, está lá distraído e vai cair da janela se não vigiar. Misericórdia. E aquilo foi me irritando muito, porque quando a palavra está sendo lida, Esdras, quando leu a palavra para o povo rasgou as vestes, todo mundo chorou. Por quê? Porque a palavra confrontou, estava todo mundo prestando atenção, e não foi uma horinha, não, foram 2, 3, 5, não sei quantas horas, foi o dia inteiro de palavra, a Bíblia. E hoje nós não conseguimos ficar 1 hora sentado ouvindo a palavra do Senhor. Como Jesus disse, será que quando eu voltar, eu ainda encontrarei fé na terra? E o que é fé? Fé vem pelo ouvir o que é a palavra de Deus, mas o povo não está ouvindo, o povo está preocupado. Quem é que cuida? Quem é que cuida de mim, de você? A palavra de Deus diz, mas Deus, decanta labaxaia, que é Ele que cuida de mim, de você. Por que está preocupado? Quando você estiver na presença do Pai, esteja na presença do Pai. Decanta labaxaia. Oh, Deus, é como, imagina, nós somos pais, somos mães, a gente vai falar com o filho, e o filho está lá olhando para ontem, está lá no celular. É assim que eu penso que Jesus está vendo, esse povo não está prestando atenção. Isso não é adoração, você ir à igreja somente e não estar, né, focado naquilo que o Senhor está falando, isso não é adoração, isso é distração. E
nós precisamos estar realmente conectados na videira verdadeira. Porque quando estamos conectados na videira verdadeira, que é Jesus, como está em João 15, nós estamos ligados, nós somos os ramos. Jesus fala que aquele que não der fruto, ele corta. E como é que nós vamos dar frutos quando a gente não se alimenta da videira verdadeira? Como é que nós não vamos, como é que vamos dar frutos se nós não sabemos o que o nosso manual diz para nós fazermos ou não fazermos? Maria, ela escolheu a melhor parte, ela decidiu não se preocupar com o valor da adoração dela. E eu já estou quase terminando, porque eu sei que o Senhor hoje, eu ia falar uma outra coisa, e o Senhor mudou, enquanto o irmão estava adorando, porque eu pedi ao Senhor confirmação. Mas o Senhor mudou a minha palavra. Eu sentei aqui pensando em duas palavras, e o Senhor me deu a terceira. Glória a Deus. Então, irmão, que essa palavra é para mim e para você. Primeiro corta aqui, né? Então, a gente anda muito distraído. Nós precisamos... Acabei de ouvir uma live de uma conferência profética que as coisas não vão melhorar, não. As coisas vão piorar. Mas só que aqueles que estão em Cristo, que estão ligados na videira verdadeira, que estão realmente na videira verdadeira, eles poderão ser, como eu posso, livres, né? Daquilo do que vai vir aí por aí pior. E eu creio no meu coração que Deus vai fazer, como fez na época de Faraó, do Egito, quando vieram as pragas, o Senhor fez diferença de quem servia e de quem não servia. Então, quem está de pé, que vigie, né? Começar de mim. E nós precisamos vigiar, porque senão, ai de nós, se não for a misericórdia do Senhor, se não for a graça do Pai. Todos os dias nós canta Labaxaia, nós precisamos entender que o Senhor, Ele canta Labaxaia, Ele está às portas, eis que bato, o Senhor está às portas, e está batendo. Ele já está às portas, igreja. Ah, mas eu estou ouvindo que Jesus vem todo dia. Desde 1900 e bolinha, desde que minha avó era viva, Jesus veio para essas vidas que se foram. Porque a partir do momento que você morre, não tem mais como você decidir. Então, sua adoração, como diz lá em Salmos, se não me engano, nós precisamos adorar enquanto estamos vivos, porque morto não adora. Então, se você não, você precisa aprender a adorar agora, hoje, agora. Adorar o Senhor, agradecer a Ele, que Ele é o único, o eterno, o Salvador, mas Ele também não é só o Salvador, não. Ele é Senhor. E você sabe o que é ser Senhor? Senhor é o seu dono. E se Ele é teu dono, você tem que obedecer a Ele. Gostando ou não gostando. Às vezes o Senhor pede para nós fazermos coisas que nós não queremos fazer, mas nós fazemos por quê? Você acha que eu queria doar aquelas 2 joias lá? Ainda mais que eu era recém-convertida, eu não entendia nada. Eu não sabia que o Senhor podia fazer isso na vida de alguém. Hoje, graças a Deus, estou recebendo frutos daquilo, né? Colhendo os frutos daquilo que eu plantei lá atrás. Mas em nenhum momento eu plantei esperando algo em troca, não. Eu plantei lá, eu fiz lá, nesse dia que eu obedeci, eu não entendia de colheita, eu não entendia de nada de Bíblia, porque eu era recém-convertida, mas eu entendia que eu precisava, como Maria, adorar o meu Senhor. E adoração é obediência, é adoração.
Decanta labaxaia. Se nós não obedecermos, não adianta você ir à igreja todos os dias. Não adianta você orar, jejuar. Sabe por quê? É sacrifício de tolo. Nós precisamos, decanta labaxaia, adorar o Senhor, não só da boca para fora. Lá em Ageu, o Senhor fala, eu já estou por aqui, ó, dessas festas, já estou por aqui, ó, dessa adoração, porque esse povo só me adora dos lábios para fora, da boca para fora. E o Senhor conhece o coração. Davi pecou, mas ele tinha um coração que ele se arrependia, ele sabia a quem ele estava servindo, e ele se arrependia. Arrependimento é diferente de remorso, ele se arrependia, por isso o Senhor se agradou dele, porque ele reconhecia que ele estava errado e se arrependia. Como Maria, nós precisamos, independente do valor da nossa adoração, o que é que o Senhor tem te pedido hoje que você não quer fazer? Senhor, agora não, hoje não. Aí acabei de lembrar, um dia, eu também, no início da minha conversão, eu falei para o Senhor assim, um minutinho. Eu falei, ouvi a palavra de perdão, eu falei, Senhor, eu quero perdoar aquela pessoa, porque essa mulher me fez muito mal antes de eu me converter, assim que eu cheguei aqui. Essa mulher fez uma calúnia feia contra a minha vida, eu estava com ódio dela. E eu falei assim, quando eu me converti, Senhor, eu quero, me ajuda a perdoar essa pessoa. Põe ela um dia na minha frente. Isso eu estava dentro do ônibus, pensando. Senhor, coloca essa mulher na minha frente, para que eu possa, independente de eu ter errado, eu possa pedir perdão a ela, ou dela ter errado comigo, que na verdade quem tinha que pedir perdão é ela. Mas eu falei assim para o Senhor, Senhor, eu quero pedir perdão para ela, porque talvez eu a machuquei de alguma maneira e não sei. Por isso eu quero pedir perdão. Não deu 10 minutos. Eu desci do ônibus, adivinha o quê? Dei de cara com a mulher. E quando eu vi a mulher, eu falei, Jesus tem misericórdia. Agora não, eu não estava preparada. Eu falei, não estou preparada. Eu desobedeci. Eu não falei na hora com a mulher, porque eu ainda estava muito machucada. Mas naquela semana, o Senhor me incomodou tanto, porque eu não fiz aquilo que eu falei que ia fazer, que eu liguei para ela, e ao invés de eu pedir perdão, ela falou, Jaque, eu que quero te pedir perdão, porque eu te caluniei, eu fiz um inferno da sua vida, eu menti, e glórias a Deus. Graças a Deus que eu obedeci ao Pai e fui lá pedir perdão. Bem, e eu quero contar o que é adoração também. Não sei se vocês sabem da história dos irmãos moravianos. Eram os 2 jovens e eles estavam pregando o evangelho, né? Como diz Jesus, vai para todo mundo e prega o evangelho. Eles estavam indo, pregando o evangelho, estavam com aquela sede de pregar, e souberam que uma ilha no Oriente, não sei aonde exatamente, isso é uma história verdadeira, gente, é verdadeira. Eles souberam que tem uma ilha que tinham lá mais de 5.000 escravos que nunca ouviram falar de Jesus. E eles pediram ao dono da ilha para ir para lá para poder pregar. Só que o dono da ilha é ateu. E o dono da ilha falou, não, eu não vou deixar vocês fazerem isso. Aí eles falaram, e se a gente virar seu escravo? Nós vamos pagar nossa passagem e nós vamos nos entregar ao Senhor. Nós vamos ser seus escravos de graça. Não precisou comprar. E eles foram.
Eles foram para essa ilha. E lá, na hora foi para ir, não. Aí eles venderam tudo que eles tinham, e no dia da partida, ali no cais do porto, né, no navio já para embarcar, para ir embora para a ilha, 2 jovens. Eles despediram a família toda chorando, pedindo para eles não irem, e os 2 numa alegria, começaram a cantar, que eles estavam ali indo. Eu não lembro qual é a música, mas eles começaram a cantar, que eles estavam indo adorar Jesus. Qual é o valor da tua adoração essa noite? O que é que o Senhor tem te pedido? Conta também a história de uma menininha, estavam ali no culto, e o diácono, na hora da oferta, eles traziam, era uma bandeja, não era sacola. Aí estava passando a bandeja para recolher a oferta e dízimo. A criança chamou o diácono e falou assim: vem cá, mandou ele abaixar, ele abaixou. Aí ela falou para ele assim: põe a bandeja aqui no chão. Aí ele pôs a bandeja no chão. Ela foi, uma criança, ficou em pé em cima da bandeja e falou para o diácono: a minha oferta é a minha vida. O que nós temos ofertado ao Senhor? O que é que o Senhor tem pedido para mim, para você, que a gente está relutando em querer adorar, porque obediência é adoração, amém? Ore canta labachai, elimiai canta lamanaias. 10 leprosos foram curados, mas só um voltou. Por quê? Não foram 10? Por que só um voltou? Não é diferente hoje. Jesus faz, continua fazendo milagre na minha e na sua vida. Mas nós esquecemos de voltar e agradecer a Ele. Muitos só querem a bênção, as mãos de Jesus, mas não querem o abençoador, que é o Senhor Jesus. Mais uma vez, igreja, adorar é muito mais que levantar as mãos, é muito mais do que cantar, é muito mais do que estar sentada ali na igreja. Adorar é obedecer. Amém? Eu deixo aqui esta palavra, foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus abençoe. Agradeço a oportunidade.